E aí, gente, me chamo Mestre Bispo. Vamos falar hoje sobre uma questão que sempre vem à tona, que é federação, antigos líderes de federação, pessoas que são integrantes, que fazem parte dessa federação, mas como praticantes, e que no decorrer do tempo elas ganham alguma notoriedade, né? Elas chegam num patamar em que elas passam a ser ouvidas na federação e aí começam a ter os desentendimentos de pensamento daquilo que era praticado para as coisas que são atuais para essa nova pessoa que chegou nesse nível, né? De já poder argumentar, né, de igual para igual com o gestor das federações. Aí o que acontece muito? Acontece as desavenças, né, que são normais, é, são pensamentos diferentes sobre o que vem sendo praticado, o que vinha sendo praticado até um certo ponto, e o que se espera que seja praticado de agora em diante, ou daquele tempo em diante que a pessoa se tornou relevante, e isso faz com que haja uma divisão, né, na federação. Então vai existir pessoas que vão estar contrárias, e muitas vezes isso acarreta também no rompimento dessa instituição no sentido dos seus praticantes, né? Ou seja, outras federações vêm a passar a existir justamente por conta dessa diferença de pensamentos, né, de desavenças diretas, de contendas. E o que a gente vai contar agora é um pouco sobre essas questões de várias federações e organizações, né? Sejam elas federações para os âmbitos regionais, quanto para a questão das organizações que são os macros, né? São as organizações que realmente difundem o esporte. A gente vai começar a contar a partir de um ponto da história. Então, eu sou praticante de taekwondo na minha arte marcial matriz, praticante também do kickbox, né? Aí nós vamos entrar numa questão que é de regra do esporte, né? Que quando eu comecei a praticar, aqui era conhecido como full contact, né? Então tem essa diferenciação, não tem a diferenciação da modalidade, certo? Tem a diferenciação da regra. O kickbox é a modalidade, o full contact é uma regra, só que há um tempo atrás o full contact estava sendo tratado como a modalidade em si, a modalidade a ser praticada, né? Ou seja, praticar a modalidade de chute e soco a partir de uma regra determinada, que no caso era o full contact. E sou também praticante de jiu-jitsu. Tudo isso de muito tempo atrás, certo? Sou praticante de arte marcial dos anos 90, né? Então eu consegui pegar muito do que é a montagem das artes marciais no que tange ao que é justamente essa intriga, essa briga entre o que é o old school, que é a nova escola, né, de prática, né, em relação aos atletas. Então, eu vivi muito exatamente o que era praticado antes pelos mestres, né, pelos dirigentes determinados que estavam à frente, e com o rompimento dessas instituições. Então a gente vai contar um pouco da história dessa dinâmica que são as federações, tanto no taekwondo, kickbox, jiu-jitsu, como também existe no boxe, tá? O boxe tem a Organização Mundial de Boxe, a Associação Mundial de Boxe, o Conselho Mundial de Boxe. São organizações diferentes. Essas organizações também têm essa ideia de separação entre elas, né? Ou seja, você para praticar o boxe, você visa, né, no boxe, no caso, vários tipos de organizações diferentes. O kickbox tem, né, tem uma vertente para um lado, uma vertente para o outro, que é FFKA, ISCA e Glory, por exemplo. E tem o ACO, de um outro plano. Todos eles são kickbox, mas são organizações diferentes. Você pode ver FFK, ISCA, Glory, WACO, são organizações da modalidade kickbox
que elas na verdade são diferenciadas lá, e são diferenciadas justamente por causa disso, porque os integrantes da modalidade, eles tiveram lá suas contendas e acabaram criando suas organizações. Essas organizações foram sendo difundidas dentro dela mesma, e aí elas foram ficando fortes entre si e perduram até hoje, né? O Taekwondo, ele tem essa questão, só que o Taekwondo tem uma questão mais estrutural, uma questão mais histórica, né? Nós temos algumas organizações do Taekwondo. Nós temos uma maior, que é a principal, aquela que fica lá em cima, aquela que rege o Taekwondo. O que rege o Taekwondo é o Kukyoon. O Kukyoon a gente chama de quartel-general do Taekwondo. O quartel-general do Taekwondo, ele tem lá os mestres, né? Então, se a gente voltar um pouco mais ali para a Coreia, época da Guerra da Coreia, onde teve invasão do Japão, teve uma questão muito além do que era a prática, mas a prática ela já existia, só que essa invasão ela fez com que houvesse uma proibição de prática da arte marcial Taekwondo, e houve também uma mistura, né, com outras artes marciais. E nessa época o Taekwondo ele era dividido por estilos, né, por escolas. Então esses estilos, escolas, eram os Kwans, né? Nós tínhamos o Mudo Kwan, nós tínhamos o Shomo Kwan, o Jido Kwan, o Songmon Kwan, né? São os Kwans que regiam o Taekwondo. Então cada estilo desse, cada escola tinha lá o seu mestre, e o seu mestre formava os alunos que iam crescendo, e aí ia disseminando, né, o Taekwondo como um todo, mas tinha os seus mestres principais. O Mudo Kwan, ele veio justamente para fazer uma unificação entre essas escolas. Então foi sentado, os mestres foram conversados, montaram lá o Kukyoon, a partir do entendimento deles de como seriam aquela arte principal deles, né, que no caso é o Taekwondo. E aí ficou-se decidido que iria existir uma unificação de estilo, né? Ou seja, não é uma unificação de estilo, é unificação de regras. Então, eles iam fundamentar o Taekwondo, e os Kwans passariam agora a serem praticados a partir de uma técnica específica que eles iriam padronizar, né? A partir disso, cria-se então agora a federação, que aí no caso seria a International Taekwondo Federation, a ITF. Só que aí já começa a partir a discussão, né? Os próprios mestres lá, em relação ao que tangeria a regra de como seria feito a prática desse novo Taekwondo, começou a se ter a divergência. E aí com isso, a ITF, a contenda foi tão grande que a ITF, na verdade, ela sai da Coreia. A sede dela nem sequer fica na Coreia, ela vai para o Ocidente. E com isso, os mestres do Kukyoon, eles decidem desvincular a ITF do que é a ideia deles em relação ao que eles pretendem fazer com o Taekwondo a nível mundial. E aí é criado a WT, né, que é o World Taekwondo. E esse World Taekwondo ele está até hoje, ele é vinculado ao Comitê Olímpico Internacional, e na 73 mais ou menos, acho que isso, 73, eles realizam o primeiro campeonato mundial de Taekwondo, já determinando que o Kukyoon vai reger a prática do Taekwondo, e as formas, né, que são os punseis, né, são as formas que o Taekwondo tem como padrão na cultura do esporte. Em relação à luta, é uma arte marcial, mas a WT entra para fazer um fomento esportivo, né, do que é essa prática. E aí nós agora já temos Kukyoon, que rege o Taekwondo e suas técnicas, né, em padronização e regimes das técnicas. Nós temos a WT, que faz a organização para que essas técnicas sejam praticadas de forma esportiva, né? Aí nós temos o Kyorigi, chamado Kyorigi, que é a luta, e nós temos os punseis, né, que são as formas
pré-estabelecida, como se fosse luta imaginária, uma luta pré-estabelecida em determinadas técnicas, é um conjunto de técnicas que forma um punset inteiro, né? Que forma uma prática, né? Que gera em torno de que 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e 20, para determinar uma sequência de técnicas, né? Entre chutes e socos, defesa, mão aberta, mão fechada, parte do antebraço, parte do braço, cotovelo, joelho, esse tipo de coisa. A partir desse momento, já temos aí uma divisão, né, entre a primeira organização mundial e a segunda organização mundial, justamente por conta da divergência dos seus praticantes, né? Aí partimos agora para a vinda, né, desses coreanos, por exemplo, eles vêm aqui para o Brasil, certo? Vinda dos coreanos para o Brasil. Primeira academia do Brasil, lá em São Paulo, que é a Academia Liberdade. E aqui em Sergipe, especificamente, nós vamos tratar também muita coisa específica daqui, mas quem veio para cá é representante nacional e mundial do Taekwondo. Então, quem é praticante do Taekwondo vai saber quem são as pessoas, né? Porque quem veio para cá foi o grão-mestre Jung Ho Kim. Na época ele veio lá com o 7º Dan, e ele começa aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a prática do Taekwondo. E aí ele começa a treinar os primeiros atletas, e aí passa a existir a primeira federação daqui do estado, que é a Federação Sergipana de Taekwondo. Pronto, a partir desse momento, nós temos agora um entendimento de que um mestre veio para cá, para Sergipe, e aí é que nós vamos começar a entender agora o que são essa diferenciação que gera as contendas. Porque, como eu falei para vocês, o Kukkion ele juntou as escolas, juntou os Kwans. Então, eu sou praticante do Mudo Kwan, e existiam os praticantes de Shumo Kwan, Jido Kwan, os Kwans, beleza? Então, cada mestre é esse. Só que, mesmo unificando, esses mestres ainda guardaram, né, os ensinamentos como forma de perpetuar a cultura daquilo que eles já vinham praticando, né? Porque era uma coisa que eles já vinham fazendo durante toda uma vida. E somente depois de um determinado tempo é que se para de praticar as técnicas específicas que eram dos Kwans, né? Que eram o Dumo do Kwan especificamente. Nós fazíamos, por exemplo, nossos punseis, eles eram os palguês. E a partir do Kukkion, nós passamos a praticar os Tekuk. Então, os Tekuk são as técnicas, né, que são as formas de luta voltada, unificada para o Taekwondo como um todo. Então, todos os praticantes de Taekwondo, que está ligado ao Kukkion, que é o órgão mundial, eles praticam os Tekuk, né? Que aí vai do 10º GUB até o 1º GUB, né? E antes eram feitos os palguês. Então, o mestre vem e ele passa a treinar os seus atletas e formar os seus faixas pretas até formar, por exemplo, o primeiro 4º Dan, né? E aí, a partir de 4º Dan, ele é mestre. Aqui no Brasil, ele é mestre. Então, isso há muito tempo atrás, né, nos anos 70, início de 80, né, já que foi quando houve o primeiro campeonato mundial 73, então para chegar aos anos 80 e partimos para onde eu comecei, que foi nos anos 90, não existia muitos mestres, né? Então eram os coreanos, que eram já os grão-mestres, e existiam apenas os mestres, no máximo, não tinha mais grau elevado do que isso. Então não existia muito a questão de haver, por exemplo, um patamar igual. O que existia, na verdade, eram determinações, e sempre foi uma determinação de cima para baixo, com muita imposição, né? As coisas eram determinadas naquela época por muita imposição. Então, o que acontece? Existia
como se fosse existia como se fosse uma forma de você ser cerceado naquilo que você poderia discutir, porque os praticantes em si, eles só treinavam. Até hoje, os praticantes, na verdade, eles só treinam, né? Você entra na academia, descobre qual é a arte marcial e você passa a treinar. Com o tempo, é que você, praticante, vai começar a fazer parte do que seria mais ou menos assim, os regimes ou a parte política da federação, né? Por enquanto, só quem está à frente disso é o seu professor. E antigamente, no máximo, mestre. Hoje tem mais mestres fazendo parte disso, porque de 90 para cá já vai muito tempo, então agora sim nós temos bastante faixas pretas, bastante mestres. Antigamente não, antigamente era o fomento da arte marcial aqui no Brasil como um todo, mas também aqui em Aracaju, aqui também em Sergipe, né? Então nós não tínhamos muito como debater com o mestre e nem chegar ao grão-mestre, porque o mestre ele ficou estabelecido aqui em Sergipe como o presidente da federação, e o grão-mestre ele passa aí para o Rio de Janeiro, né? Grão-mestre João Roquim, ele passa aí para o Rio de Janeiro. E aí ele começa a fazer parte do que seria a Confederação Brasileira de Taekwondo, né? Que aí o órgão maior de fundamento do Taekwondo no Brasil. E aí nós temos agora vários mestres. Nós temos o grão-mestre João Roquim, nós temos o grão-mestre Yong Mi Kim, né? Que são os mestres que mais estão determinando os padrões de como vai acontecer as práticas do taekwondo aqui no Brasil. E aí os brasileiros como um todo, eles são apenas os praticantes e vão chegar mas somente mais lá para frente. Então está existindo aí meio que já um princípio de contenda, porque esses praticantes que vão chegar na preta e com o tempo vão chegar na mestre, eles já vão criando dentro deles umas questões que é para embate junto aos grão-mestres, né? Está muito longe ainda de chegar no grão-mestre, então eles ainda são o quarto dan, vai demorar um tempo a chegar quinto, sexto, somente sétimo dan ele passa a ser um grão-mestre. O que acontece com isso é que os anos vão se passando, e aqui em Sergipe, voltamos aqui novamente para Aracaju, e tem muito a ver com o Brasil. Estou falando de Sergipe porque é um conhecimento de causa, mas isso se pré-estabeleceu no Brasil. Tanto é que meados lá dos anos 2000, um pouco mais do que 2000, início dos anos 2000, existe uma ruptura, né? Da Confederação Brasileira, que são exatamente esses faixas pretas lá do início, que depois eles passaram a ser mestres e foram galgando mais alguns graus num determinado tempo, que foi lá, né, quando o mestre João Roquim passa aí para o Rio de Janeiro, outros mestres estão chegando, como eu falei, a Academia Liberdade, ela foi a primeira academia do Brasil. Então mestres e grão-mestres oriundos da Coreia, que já estão aqui, eles já estão treinando seus atletas e esses atletas já estão crescendo. E estou falando de São Paulo, mas isso acontece com Rio, com São Paulo, com Sergipe, com Bahia, com Rio Grande do Sul, com Minas, né, com Pernambuco, né? Esses mestres todos aí, mais tarde, eles começam a fazer uma separação dentre os mestres do taekwondo a nível do Brasil, e aí existe a primeira separação, e aí cria-se uma liga brasileira de taekwondo, e essa liga brasileira de taekwondo faz com que mestres que começam a ficar insatisfeitos com a presidência da confederação, ou seja, basicamente com os coreanos ou com aquilo que vem se praticando no taekwondo, que não está tendo mais como forma política de discussão com esses mestres. E aí o que acontece? Eles acham por bem fazer um rompimento de instituição e eles passam agora a uma vertente que é a Liga Nacional de Taekwondo, que também é filiada a... Não é que ela é filiada, ela tem um ligamento direto com o Kukkiwon, porque, como eu falei, o Kukkiwon ele é o órgão maior do Taekwondo, onde ele já tem lá os seus grão-mestres desde o início.
Esses grão-mestres são sempre os mesmos grão-mestres. O que vai acontecer? Eles vêm para o Brasil, começa a história do taekwondo aqui no Brasil, começa na Bahia, começa em São Paulo, começa aqui em Sergipe, começa lá no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, todos eles recebendo na mesma época, né, dos anos 70, 73, né, esses mestres coreanos para cá, e eles começam a treinar. O que acontece? Esses mestres, que mais um pouco para frente, eles passam a se tornar grão-mestres, eles têm essa contenda em relação à Confederação Brasileira. É uma coisa diferente do Kukkiwon, uma coisa diferente da WT. A WT é o órgão que está ligado ao Comitê Olímpico, como já falei, e ele tem a prática em relação à área esportiva, a área marcial em relação ao Kukkiwon. Só que esses mestres e grão-mestres, eles estão ligados ao Kukkiwon, porque o Kukkiwon não tem a ver com a WT. Entenderam? A prática do taekwondo em relação às suas formas e suas regras é Kukkiwon. Praticante de taekwondo que se registra no Kukkiwon, ele é faixa preta, né? E é essa a intenção, é de ser um faixa preta Kukkiwon. Ele é um faixa preta Kukkiwon a nível mundial, certo? Quando você está falando agora de confederação, você está falando de WT, você está falando apenas de organizações que são envolvidas mais numa questão esportiva da arte marcial. E esses mestres que passaram para a Liga e criaram mais uma instituição nacional, são os mesmos mestres que estão ligados ao Kukkiwon. Então, não se perde na questão da prática, né? Ou seja, um praticante faixa preta de taekwondo da Liga, se ele for registrado ao Kukkiwon, ele é um praticante de taekwondo reconhecido no mundo inteiro, porque o registro do Kukkiwon é o registro que manda na plataforma inteira do mundo, né? Quando você tem apenas da Confederação Brasileira, apenas da Liga, você está falando apenas de um regimento nacional. Então você tem um registro nacional de faixa preta, um registro nacional de mestre, e aí você está se equivalendo apenas a isso. Se você é um esportista e você vai disputar Jogos Olímpicos, Pan-Americano, Campeonato Mundial, isso tem a ver com o Comitê Olímpico e nada tem a ver especificamente com o registro do Kukkiwon. Então, uma coisa é uma parte desportiva, outra coisa é uma parte voltada para o regimento, para o padrão, que é da prática do taekwondo a nível mundial, que é feito com anuência não, mas tudo parte de lá do Kukkiwon. E aí temos agora o surgimento da Liga Nacional. Com o surgimento da Liga Nacional, as federações, os mestres que são dos estados, começam também a observar que tem essa questão acontecendo no Brasil, né? Ou seja, lá de cima, está começando da confederação, está começando dos mestres e grão-mestres. E aí, todo mundo que está ainda chegando na faixa preta, chegando a mestre, que estão batendo de frente com aqueles primeiros mestres que vieram lá início dos anos 73, do ano 73, quando o taekwondo começa aqui no Brasil, passa pelos anos 80, a chegar nos anos 90, esses praticantes, eles começam agora a chegar também na faixa preta, certo? Então nós ainda temos os mestres e eles estão chegando aqui na faixa preta, 80, 90, faixa preta, certo? E aí, vamos chegar de 90 a 2000, agora eles já são mestres também, né? Eles já alcançam lá o quarto dan de taekwondo e eles já começam agora, e já existia de antes, tá? De primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, já tentando argumentar, tentando discutir, tentando bater de frente, mas não dá muito porque mestre e grão-mestre, tá? Quarto dan para cima, sétimo dan grão-mestre, então ainda existe uma opressão aqui em cima por essa questão hierárquica. Então não tem essa discussão do grão-mestre e mestre
para os que são ainda os professores, primeiro, segundo, terceiro dan. A partir de quarto dan eles se tornam mestres. Então, quando eles se tornam mestres, aí sim eles tentam fazer com que suas vozes sejam mais ouvidas, que eles possam, né, ser prestado mais atenção na questão das discussões do que seria melhor para o taekwondo, o que seria melhor para a prática do taekwondo nos seus estados. Isso está acontecendo em Sergipe, Bahia, Minas, São Paulo, isso está acontecendo no Brasil inteiro, certo? Então, o que acontece? Vai acontecer alguns rompimentos aí, né, de entendimentos. Então, o pessoal não mais vão ficar discutindo, vai ser gerada, né, registrada novas federações, aí vai ser gerada a Federação de Taekwondo Interestilos, vai ser gerada a Federação de Taekwondo Tradicional, aí vai ser gerado outras federações que rompem com a federação, por exemplo, daqui do estado, a Federação Sergipana de Taekwondo, que é a primeira federação. Logo depois dessa federação, ela deixa de existir justamente por conta desse rompimento, né, entre federações, e aí passa-se aqui no estado a existir a Federação do Estado de Sergipe de Taekwondo, né, que aí no caso pra gente aqui é a nossa FETESE, né? Então essa FETESE, ela tá sempre ligada à Confederação Brasileira, porque ela sempre esteve ligada ao primeiro mestre, grão-mestre Jun Ho Kim, segundo mestre Sérgio Montes, que era o mestre que fica abaixo de Jun Ho Kim, quando ele passa aí para o Rio de Janeiro, e lá ele vai assumir a Confederação Brasileira. E aí nós temos agora o terceiro mestre, que vai ser o grão-mestre Paulo. Na época era mestre apenas, né? Mestre Paulo. Depois ele se torna grão-mestre. Hoje ele grão-mestre nono dan já. Então, o grão-mestre Sérgio entrega a federação para mestre Paulo. O mestre Sérgio Montes, né, entrega a federação para o mestre mestre Paulo César. E esse mestre Paulo, o primeiro mestre daqui da federação, ele é o grão-mestre Jun Ho Kim, que entrega a federação para o mestre Sérgio Montes, que por sua vez entrega a federação para o mestre Paulo, né, que aí são alunos diretos do grão-mestre Jun Ho Kim. Na verdade, nós todos somos alunos diretos do Jun Ho Kim. Como eu falei, apenas o Jun Ho Kim veio da Coreia para cá, né, lá na década de 70. O mestre Jun Ho Kim chega aqui em 73. E aqui em Aracaju, ele forma todos esses, certo? Ele forma o mestre Sérgio Montes, e vindo do Rio de Janeiro, depois que ele passa para lá, deixando o Sérgio Montes aqui, ele passa para lá, ele forma o faixa preta Paulo César. Esse faixa preta Paulo César migra do Rio de Janeiro e se radica aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a partir dos anos 90, a partir de 90. E a partir de 90 ele está aqui junto com o mestre Sérgio Montes, são alunos diretos. Esses mestres, eles treinam seus alunos, e esses alunos começam a dispersar. Só que os outros praticantes, os outros mestres também, os outros alunos faixas pretas, que quando estava o Jun Ho Kim aqui, que deixou as primeiras práticas já estabelecidas, também tem os seus praticantes, como hoje o mestre Genival, que formou os seus mestres, né? Edmilson, Ginaldino, né? Que são outros mestres. Aí nós temos agora o meu mestre, foi quem me formou faixa preta. Na época não era mestre, era professor, que é o Jorge Alves, né? Todos esses já treinavam aqui. Então nós temos a primeira camada. Quando o Jun Ho Kim vai embora, ele deixa aqui uma primeira camada de praticantes, e esses primeiros praticantes eles vão treinando até chegarem à faixa preta, tá? Quando eles chegam à faixa preta, todos eles chegam tudo na mesma época. Aí mestre Ginaldino chega, mestre Genival. A primeira camada de praticantes, eles chegam à faixa preta.
né? Então nós temos o mestre Genival, o mestre Paulo, vindo do Rio de Janeiro para Aracaju, primeiro dan também. Nós temos o mestre Raimundinho, na época tudo faixa preta, apenas primeiro dan. Nós temos o mestre Jorge Alves, então nós temos uma sequência de faixas pretas, só que todos esses aqui abaixo de João Roquim. Então somos todos alunos de mestre João Roquim. Então existia uma coisa que era ficar sobre as regras ou determinações que o mestre João Roquim ainda demandava do Rio de Janeiro para cá. E são essas coisas que começam a criar um descontentamento na época, né, para que os praticantes eles não fossem ligados ou tipo submissos, né, a um mestre que na verdade ele já não estava mais aqui, porque vai existindo outros mestres. De mestre Genival surge mestre Edmilson, surge mestre Ginaldino, aí de mestre Jorge surge o mestre Luiz Cláudio, o mestre Joel, surge o mestre Júlio, surge eu, mestre Bispo, tá? De mestre Paulo surge vários mestres, muitos mestres surgiram a partir de mestre Paulo, mestre Alessinho, mestre Alexander, mestre Marquinhos, mestre André, vários mestres surgem a partir dessa primeira leva, dessa primeira camada que foi deixada aqui. O primeiro mestre que fica abaixo de João Roquim é mestre Sérgio Montes. Na outra camada que vem abaixo, que é essa que vai tomar conta da federação, até surgir a separação do taekwondo por conta do descontentamento nacional e consecutivamente regional entre todos, e é por isso que existe essa separação. Passou-se a existir essa separação a níveis estaduais, certo? Até chegar a nacional, que foi uma coisa maior, vários estados, ou todos os estados, também já estavam passando por esse descontentamento, batendo de frente com a questão do não entendimento mais entre o que são os novos praticantes, na época ainda novos praticantes, que eram os faixas pretas, que não tinham voz para falar, porque eram primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, só que os outros eram quarto dan, quinto dan e grão-mestre, certo? A partir de sétimo dan. Então, começou a haver essa separação aí. Então, passou-se a ter essas federações, como a Federação de Taekwondo Interestilo, Federação de Taekwondo Tradicional e a federação que ficou ligada à confederação. Então, várias outras que surgiram se ligaram à liga e outras que acabaram se subdividindo também, tá? Então, tem umas até que nem da liga ficou, se subdividiu para outras, como o Taekwondo Tradicional, certo? Aí já é uma terceira vertente, aí cada vez mais vai se afastando do que é o original, do que é aquela prática. E todos esses que vão se subdividindo cada vez mais, de uma certa forma, eles também se afastam lá do Kukkiwon, a não ser que o mestre ou o grão-mestre dessas subdivisões, eles tenham ligação direta com o Kukkiwon, porque precisa eles estarem registrados lá no Kukkiwon para levar os seus praticantes de Taekwondo aí fazer o registro lá no Kukkiwon. Mas para fazer o registro no Kukkiwon, ele tem que estar dentro do mesmo padrão, ele tem que estar dentro daquilo que é estabelecido das normas do regimento. Então, as práticas elas são unificadas, é uma prática única. Quem pratica o mesmo Taekwondo no mundo tem a ver com a prática do Kukkiwon. Se você fugir à prática, se você tentar fazer com que a sua técnica praticada seja diferente daquela pré-estabelecida, quando o Taekwondo unificou os Kwans, a partir desse momento você não tem ligação mais com o Kukkiwon. Então você não tem mais a ver com esse Taekwondo que foi unificado. Você vai ter a ver agora somente com aquele Taekwondo que você está querendo praticar, de acordo com o mestre que você está seguindo, e você vai seguir agora essa vertente de Taekwondo. Não tem mais a ver com outras vertentes. Então temos vertentes aí que são diferentes entre si, né? Elas apenas praticam o Taekwondo
seria o taekwondo deles, né? E eles têm a quantidade de atleta deles, as federações, praticam os campeonatos deles, mas são apenas eles. Quando você está falando agora de Kukkiwon, você está praticando um taekwondo mundial, é um taekwondo muito maior. Esse é o taekwondo que acontece no mundo inteiro. Por acontecer no mundo inteiro, ele fatalmente pode estar ligado à questão do WT. Se não tiver ligado com o WT, não participa das competições, que são as competições regulamentadas lá pelo Comitê Olímpico, por exemplo. Não participa de Pan-Americano, de Mundial, não participa de Olimpíada, certo? Vai participar das suas outras competições que vocês vão lá regulamentando e vão participar. Quando chega mais tarde, e agora nós, como eu disse para vocês, ano 2000, né, nós estamos mais contemporâneos aí, já se passam aí já 26 anos, agora começa a se aparecer, dos 2000, começa a se aparecer agora aqueles que eram pretas lá do início, 70, 80, 90, quando vai chegando a 2000, pronto, aí começa a aparecer agora sexto, sétimo dan. Quando começa a aparecer agora sexto, sétimo dan de taekwondo, eles já passam a ser mestres, grão-mestres, sétimo dan. E quando você é um grão-mestre, aí você começa a argumentar um pouco mais de frente. Aí você começa a ter mais cadeiras de grão-mestre e você começa a fazer uma argumentação maior com os outros grão-mestres ou os grão-mestres mais antigos. Então, por isso que a Confederação Brasileira, e vamos falar da Confederação Brasileira especificamente, que ela tem esse rompimento de gestão, né? Sempre teve Yong Mi Kim, sempre teve Jung Ho Kim, depois passa a ter o Jung Ho Kim como presidente, o Jung Ho Kim deixa de ser presidente, passa a ter agora um brasileiro como presidente. Desse presidente, ele é depois destituído, aí ele é destituído, entra um interventor, né? Porque houve um problema na Confederação Brasileira de Taekwondo, sai esse presidente que tirou o Jung Ho Kim, entra esse, ele tem um problema de questão administrativa, ele é retirado da presidência, entra o interventor, do interventor passa-se a ter agora mais dois outros mestres que assumiram a cadeira de presidência da Confederação Brasileira. Isso tudo mostrando esse crescimento gradual que veio lá dos anos 80 e 90, basicamente 90, tá? E eles vão crescendo, alguns remanescentes ainda da primeira leva, que são dos anos 80, certo? A poder chegar a assumir o taekwondo nacional. E aí nós estamos falando novamente, nós estamos falando de Sergipe, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. O presidente da Confederação Brasileira, se não me falha a memória, ele é de Minas Gerais, oriundo de lá de Minas Gerais, lá do início, lá dos anos 80 para 90, né? Dos anos 80 para 90, e dos anos 90 aí ele chega agora com o know-how para poder ser o presidente da confederação, e aí já temos as coisas mais estabelecidas entre todos agora. Quem é liga, é liga. Quem é Confederação Brasileira, é Confederação Brasileira. Nas organizações mundiais, quem é ITF, é ITF. E qualquer outra federação mundial, aí já está se afastando cada vez mais, aí já nem se toca tanto, porque aí já é subdivisões. E quem é WT, é WT, e essa daí é a fomentada, essa é a mais forte no mundo, né? E o Kukkiwon está aí trabalhando, formando novos grão-mestres, institucionalizando novas regras para os punseis, para os árbitros, para o faixa preta, né, para fazer uma unificação de um taekwondo normal. E hoje, nos dias de hoje, tá mais fácil de haver essa concordância, entre os gestores, porque a troca de poder a partir de agora, né, passa-se dos anos 2000 a eles chegarem nesse patamar, então a alternância de poder passa a ser agora mais clara, ou pelo menos mais constante
entre os seus praticantes, né? Porque agora já não existe mais aquela quantidade pequena ou quase única quantidade para haver a discussão, porque antes apenas um mestre mandava, apenas o grão-mestre mandava, apenas um mestre mandava. Depois passou-se a ter outro mestre e depois passou-se a ter alguns outros mestres. Pronto, quando se passa a ter esses alguns outros mestres, aí já dá para sentar e tentar encontrar um denominador comum entre as suas discussões, entre aquilo que você acha que poderia melhorar e aquilo que está sendo praticado. Muitas vezes o pessoal está tentando romper, na verdade, com tudo. Quando você vai romper com tudo, você rompe também com a linha do tempo, uma questão cultural, que você tenta exterminar uma coisa que é o fundamento, né? Porque assim, se o taekwondo cresceu, as duras penas que seja, se o taekwondo cresceu com esse fundamento do grão-mestre, do mestre Vido do Rio de Janeiro para cá, e isso começou a se trabalhar, essa linha, e o taekwondo cresceu, e o taekwondo era forte, o taekwondo era mais marcial, né? Anos 80, anos 90, início dos anos 2000 ainda era muito marcial. Depois é que nós passamos a ter o chamado, a nova escola, a nova prática, né? Já muda um pouco mais a questão da metodologia, de como se pratica o taekwondo, de como se pratica a arte marcial em relação aos novos atletas, né? Então, a partir desse tempo aí, é que agora existe esse pensamento dos praticantes, desses novos mestres, em relação ao que ele quer romper. Ele quer romper com o taekwondo, porque assim, tudo que foi feito era um taekwondo grande que cresceu exatamente sendo dessa forma. Não é que tenha que ser tudo certo. O problema não é ser tudo certo. O problema é, se você quer colocar novos critérios de pensamento, uma nova metodologia, tem que ser aquilo que é praticado com aquilo que se pretende fazer de novo, para que continue crescendo e continue sendo do jeito que se espera. Muitas vezes tenta se romper com tudo. Não, não presta. Vamos romper, vamos chegar a assumir uma presidência da federação, da confederação, e aí nós vamos romper com aquela prática antiga e vamos fazer uma nova prática. Eu acho que quando você tenta romper com uma questão da linha do tempo, né, isso gera outros conflitos, porque muitas vezes você vai bater de encontro com a ideia do que são os praticantes, né? Os novos praticantes, que são todos eles novos, e aqueles que já ficaram velhos, né? Ou seja, dos anos 80, 90, que começaram a praticar, chegar a 2000 ou aos dias de hoje, eles são voltados mais com uma questão de memória afetiva do que era o taekwondo praticado, para que é o taekwondo pretendido agora, né? Então isso também gera outras questões. O que não está mais gerando tanto, e eu percebo isso, são esses rompimentos. O que existe mais, às vezes, um afastamento, né? E às vezes uma não participação mais das gestões por conta dessa nova prática, né? Ou seja, os novos praticantes de hoje, eles tentam fazer com que o taekwondo seja a partir de agora para frente, né? O taekwondo não é mais de agora do que existia. Eu só acredito que o taekwondo deveria ser da linha do tempo, de toda a sua história e daquilo que o taekwondo fez, até porque o taekwondo é do tamanho que é, justamente por conta de tudo aquilo que foi feito. Se existiu alguma coisa ruim ou errada, você deixa de praticar o ruim ou errado e parte daqui para frente a não praticar mais essa coisa ruim ou errada, e aí pratica-se a nova ideia. Quando você pratica a nova ideia, eu acredito que isso está tudo certo. O que não se deve, eu acho, é deixar de praticar aquilo que já estava sendo feito. Porque se você deixa de fazer aquilo que sempre fez o nome
da modalidade, aquilo que atraía as pessoas à prática da modalidade era aquilo. Claro que se você quebrar a linha do tempo aqui e daqui você começar do zero, você vai fazer novos praticantes. Mas você vai fazer novos praticantes moldados da sua forma, entendeu? Então, basicamente você está repetindo a história, só que num cenário novo. Por exemplo, se eu tinha um taekwondo que era todo errado para cá, mas ele cresceu sendo esse taekwondo, e daqui para frente você começa a fazer uma nova metodologia de acordo com sua ideia, tá tudo certo. Só que a pessoa vai procurar esse taekwondo aqui. Esse taekwondo não é o de agora. Esse taekwondo é o desse tempo. Só que ele não vai encontrar esse taekwondo desse tempo, vai encontrar o taekwondo de agora. O taekwondo de agora, ele vai ser praticado pelos novos, só que ele vai ser muito contestado ainda. Só que ele vai ser muito contestado ainda, porque ainda existe os praticantes de 90 para trás, 80, e aquele lá do início de 70, ainda existem, né? Então, se esses praticantes ainda existem hoje, com esses novos praticantes chegando, faixa preta, primeiro, segundo, terceiro dan, fazendo esse taekwondo, aí começa a existir essa briga de época, né? Um taekwondo antigo, um taekwondo novo, antigas práticas, novas práticas, deixa de ser arte marcial, passa a ser mais uma questão meramente esportiva. Essa meramente esportiva, para aquilo que é voltado à ideia de se praticar uma modalidade de luta, quando você pratica uma modalidade de luta, você pensa na questão marcial, né? Então, a ideia que você tem de uma prática, de uma modalidade de luta. E aí, só assim, as brigas agora vão sendo cada vez mais diferentes, né? Vai sendo mais modernizar essa nova prática em detrimento de uma outra, só que aí mestres mais voltado para o que é a cultura do taekwondo outrora praticado, que ainda continua sendo praticado, eles tentam fazer essa resistência, né? Então, essas são as brigas que existem entre essas federações, as federações mundiais e as federações, a Federação Nacional, que também se dividiu, basicamente em duas, né? Basicamente ela é dividida aqui em duas, só que aí essa daqui, ela perdeu mais a força, porque houve uma reformulação nessa confederação inicial, justamente por conta da perda da hegemonia dos pioneiros, né? Que eram os coreanos, os grão-mestres vindo lá de 70 para cá, 73 para cá, e aí eles passam agora a ser também grão-mestres, então eles passam também a ter um equilíbrio lá de conversa, né? De conversa, porque eles passam agora a sentar na mesma mesa, na mesma cadeira, e sentando na mesma cadeira, eles passam a ter voz também para argumentar essas questões. Então, a confederação, ela está hoje solidificada em relação aos seus mestres e grão-mestres, e está se estabelecendo novos parâmetros para os mestres futuros, e todos eles buscando, ou pelo menos aqueles que têm de fato o interesse ou a visão de que para ser mestre de taekwondo, para ser primeiro dan, segundo, terceiro e quarto dan mestre, eles passam a ter a sua filiação no Kukkiwon. Para ele ter a filiação no Kukkiwon, ele passa a participar das avaliações do Kukkiwon. O Kukkiwon faz novas avaliações, né? Primeiro você passa a ter a sua avaliação estadual, passa a ter sua avaliação nacional, e quando você vai ter sua avaliação nacional estabelecida, você passa a ter a sua avaliação a nível mundial. E quando você tem essa avaliação a nível mundial, a partir desse momento você já unifica e fica acima
das outras avaliações, né? Porque a partir do momento que você tem uma avaliação nível Kokyuon, a sua avaliação ela é suprema, né? Então, mas basicamente você começa na regional, nacional e faz a sua filiação a nível mundial, certo? Então, essa é a ideia do Taekwondo em relação à história de quando começou, nos anos 70, né? Para quando começou a ter um embate, né? Porque a partir dos anos 90 começa a ter uma geração de praticantes, e aí estamos falando, falei 90, mas começa de 80 para 90. A minha época de 90 ela foi muito forte. A minha época de 90 foi muito forte. A época de 80, ela ainda também uma época embrionária, né? E a época de 90, essa época de 90 veio bastante forte, a ponto de chegar nos anos 2000, e aí sim começar a ter essa diferenciação entre aquilo que estava sendo praticado para aquilo que se pretendia fazer em relação às práticas do Taekwondo, o entendimento do como deveria estar as federações, presidente, determinações de realização de exames de faixa, ou participação de campeonatos, ou número de campeonatos que fosse participar. E aí, obviamente, tudo isso voltado também para a questão dos ganhos, né? Que para você formar um aluno, você tem sua escola, sua academia, e aí você tem a sua mensalidade estabelecida. Só que para a sua mensalidade estabelecida, aí nós vamos a uns graus agora aqui de cobranças, que é cobrança de exame de faixa. Quando você cobra o exame de faixa, isso tem a ver com a federação, que vai homologar, vai entregar o seu certificado de conclusão lá do exame que você passou. Nós temos o mestre, que é o mestre desse professor, que tem a ver com esses alunos aqui, e para quem vai esse dinheiro. Aí começa-se a ver, dos anos 90, a discussão, não dos anos 90 ali, cresce mais até chegar aos anos 2000, para saber como é que esse dinheiro ele vai ser distribuído, porque a problemática toda, dinheiro, era saber se o dinheiro fica apenas com o professor, quanto recebe a federação, se algum mestre tem direito a esse recebimento. A primeira quebra de paradigma é a questão do mestre, ele passa a perder essa autonomia no recebimento de participação desse aluno que paga mensalidade, mas que vai fazer a graduação aqui de faixa. E aí nessa graduação aqui de faixa que fica a intenção do bolo do dinheiro aqui. A federação tem uma participação, porque ela registra, e o professor tem a participação porque ele está gerando o praticante. Então, para saber quem fica com o bolo do dinheiro, certo? A mesma coisa acontece com as competições. Obviamente não existe divisão do dinheiro da competição. O dinheiro da competição, na verdade, é aquilo que rege a competição. Aluno paga a academia, que paga a inscrição, que participa da competição. A federação fica, obviamente, com o dinheiro da competição, porque é ela que organiza a competição. Ela organiza a competição, ela tem os custos dela para a organização, e o restante que vai ficar é o caixa da federação para que ela possa fazer alguma coisa, organizar uma viagem, organizar uma padronização de uniformização, organizar melhor a questão dos cursos, dos seminários. Aí a federação vai trabalhar esse dinheiro que sobrou da competição, né? E aí até por isso que tem um envolvimento de dinheiro aí, sabe-se que quando você faz uma competição, esse dinheiro não pertence mais a ninguém. Aí as academias agora começam também a querer organizar as competições. Só que quando as academias começam a organizar as competições, ela quer a homologação da federação para que o campeonato dela seja um campeonato oficial. Mas para ser um campeonato oficial e receber a homologação da federação, aí vai existir uma taxa de participação da federação em relação a isso, até por conta da estrutura, né? A federação entrega a estrutura de montagem da competição, tatames, sistemas de pontuação, coletes, né? Para quem tem as meias eletrônicas, para quem tem capacete eletrônico,
as luvas já são individuais, os protetores já são mais individuais, mas a federação leva a sua estrutura e por levar a sua estrutura e por homologar, aí ela já cobra uma taxa de participação para a homologação das competições que essas academias querem fazer, já que existe esse dinheiro aí. Ou seja, muitas coisas aí, a parte mais importante disso daí também, muito voltado para a questão do dinheiro, né? Então, essa é um breve resumo da história do Taekwondo, da história das vindas dos mestres para cá, como o Taekwondo se organizou há muito tempo lá atrás, logo depois da guerra lá da Coreia, com o fundamento do Kukkiwon, o órgão maior, com o surgimento das duas grandes federações mundiais, a ITF primeiro, e aí ela sai de canto porque ela deixa de ter o regimento do Kukkiwon, e o surgimento da WT logo em seguida, né? E a WT agora organizando toda a prática esportiva do Taekwondo no mundo, e o Kukkiwon regendo todo o parâmetro de normatização do Taekwondo também para o mundo inteiro. Então o mundo inteiro, quando quer ser reconhecido, vai ao Kukkiwon, participa dos cursos e seminários e avaliações do Kukkiwon, registra-se no Kukkiwon, e a partir daí esse Taekwondo ele se torna cada vez mais forte. Apesar de nos dias de hoje estar querendo ter um rompimento específico entre aquilo que era um Taekwondo praticado para aquilo que se pretende praticar no Taekwondo de hoje. Ok? Esse foi um breve relato da história, e a partir desse momento aí a gente pode discutir questões mais pontuais. Se vocês acharam legal, faz aí o comentário e a gente começa a verificar, de acordo com os comentários, pontos que a gente pode ir pegando, e aí a gente ir desdobrando um pouco mais esse assunto. Ok? Forte abraço para todos.